Se houver alguma das mulheres marcianas entre essas pessoas, disse sua senhoria, elas se acostumaram com os racionais e cresceram quase tanto quanto os homens. É exatamente isso que está acontecendo na Terra, sabe, querida? Não me refiro aos racionais, mas às mulheres crescendo, especialmente na América. Eu venho de uma família bastante longa, mas, veja, bem, eu só chego ao seu ouvido, ela disse. E nossos descendentes de 10.000 anos depois, não se preocupe com eles, ela disse. Olhe, alguém que parece querer se comunicar conosco. Por quê? Eles são todos carecas. Não tem um fio de cabelo entre eles. E que tamanho tem suas cabeças? Isso é cérebro demais. Na verdade, essas pessoas viveram tempo demais. Aposto que deixaram de ser animais, civilizaram-se de tudo que é paixão e emoção, e são apenas seres puramente intelectuais, com tanta natureza humana quanto a diplomacia russa ou aquelas coisas que vimos no fundo da cratera Newton. Não gosto da aparência deles. As ordens ordenadas de figuras, que rapidamente estavam preenchendo o parque, se dividiram enquanto ele falava, formando uma ampla pista desde uma de suas entradas até onde o astronef estava pairando acima do dirigível. Um leve veículo de 4 rodas, cuja estrutura e rodas brilhavam como ouro polido, apressava-se em direção a eles, guiado por alguma força invisível. Seu único ocupante era um homem enorme, vestido com o traje universal, exceto por um faixa escarlate no lugar do cinto de corda que os outros usavam em volta da cintura. O veículo parou perto do dirigível, sob o qual o astronef estava pairando, e enquanto a figura descia, uma porta se abriu na lateral da embarcação e 3 outras figuras, semelhantes tanto em estatura quanto em vestimenta, saíram e iniciaram uma conversa com ele. O almirante da frota está evidentemente fazendo seu relatório, disse Redgrave. Enquanto isso, a multidão parece estar demonstrando um interesse considerável em nós, e de forma muito natural também, respondeu Zaidi. Você não acha que poderíamos descer agora e ver se conseguimos nos fazer entender de alguma forma? Você pode deixar as armas prontas em caso de acidentes, mas não acho que eles tentarão nos machucar agora. Olhe, o senhor com a faixa vermelha está fazendo sinais. Acho que podemos descer agora sem problemas, respondeu Redgrave, porque é bem certo que eles não podem usar as armas de veneno em nós sem se matarem também. Ainda assim, é melhor estarmos preparados. Andrew, prepare a Maxim de porta. Espero que não precisemos dela, mas pode ser que sim. Não gosto muito da aparência dessas pessoas. São muito feios. Não são, disse Zaidi. E realmente você não consegue distinguir quais são homens e quais são mulheres. Suponho que eles se civilizaram a ponto de se livrar de tudo que é agradável, e são apenas científicos e utilitários e tudo que é horrível. Não me surpreenderia. Eles parecem para mim como se tivessem apenas o senso comum, como chamamos, e não tivessem nenhum outro sentido, mas, de qualquer forma, se eles não se comportarem, poderemos ensiná-los modos de algum tipo, embora possamos já ter feito isso até certo ponto. Enquanto ele dizia isso, Redgrave entrou na torre de comando, e o astronef moveu-se de cima do dirigível e desceu suavemente na grama carmesim a cerca de 100 pés dele. Então as escotilhas foram abertas, as armas, que Murgatroyd havia carregado, foram posicionadas, e eles se armaram com um par de revólveres cada um, em caso de acidente. Que ar delicioso é este, disse sua senhoria, enquanto as portas eram abertas e ela respirava pela primeira vez a atmosfera marciana. É muito mais agradável do que o nosso. Oh, Lennox, é como respirar champanhe. Redgrave olhou para ela com uma admiração que foi atenuada por uma súbita apreensão. Mesmo em seus olhos, ela nunca tinha parecido tão adorável antes. Suas bochechas estavam brilhando e seus olhos reluziam com uma luminosidade quase febril, e ele mesmo sentia uma estranha sensação de exultação, tanto mental quanto física, enquanto seus pulmões se enchiam com o ar marciano. Oxigênio, ele disse, brevemente, e em excesso. Ou eu não ficaria surpreso se fosse algo como óxido nitroso, sabe? Gás hilariante. Não, ela riu. Pode ser muito bom de respirar, mas isso nos lembra de outras coisas que não são nada boas. Ainda assim, se for algo desse tipo, pode explicar por que essas pessoas viveram tão rápido. Eu sei que agora me sinto como se estivesse vivendo a uma taxa de 36 horas por dia. E então, suponho que quanto menos tempo ficarmos aqui, melhor. Exatamente, disse Redgrave, com outro olhar de apreensão para ela. Agora, aí vem Sua Alteza Real, ou seja lá o que for. Como vamos falar com ele? Estão todos prontos, Andrew? Sim, meu senhor. Tudo pronto, respondeu o velho Aquino, deixando sua enorme e peluda mão sobre a culatra da Maxim. Muito bem. Então, atire no momento em que os vi fazendo algo suspeito, e não deixe ninguém, exceto Sua Alteza Real, se aproximar a menos de 100 jardas. Enquanto dizia isso, Redgrave foi até a porta,
de onde as escadas de embarque haviam sido abaixadas, e em resposta a um gesto singularmente expressivo do enorme marciano, que parecia ter quase 3 metros de altura, ele fez um sinal para que ele subisse ao convés. Enquanto ele subia os degraus, a multidão se fechou em torno do astronef da nave aérea marciana, mas, como se obedecessem a ordens já dadas, mantiveram uma distância respeitosa de pouco mais de 100 jardas da estranha embarcação que havia causado tanto estrago em sua frota. Quando o marciano alcançou o convés, Redgrave estendeu a mão e o gigante recuou, como um homem na terra poderia ter feito se, em vez da palma aberta, tivesse visto uma mão cerrada segurando uma faca. "Cuidado, Lennox!" exclamou Zaidi, dando alguns passos em direção a ele, com a mão direita na empunhadura de um de seus revólveres. O movimento a trouxe perto da porta aberta, e à vista de toda a multidão do lado de fora. Se um serafim tivesse descido à terra e se apresentado assim diante de uma multidão de seres humanos, poderia ter acontecido algum milagre semelhante ao que ocorreu quando o enxame de marcianos contemplou a estranha beleza desta radiante filha da Terra. Como parecia aos viajantes espaciais, quando discutiram isso depois, eras de civilização puramente utilitária haviam elevado ou rebaixado todas as condições da vida marciana ao mesmo nível. Não havia diferença aparente entre os machos e as fêmeas em estatura, seus rostos eram todos iguais, com traços de regularidade matemática, pele pálida, bochechas sem sangue e uma expressão, se assim se pode chamar, completamente desprovida de emoção. Mas ainda assim, essas criaturas eram humanas, ou pelo menos seus antepassados haviam sido. Corações batiam em seus peitos, um tipo de sangue ainda fluía por suas veias, e assim a magia dessa visão maravilhosa instantaneamente despertou os instintos elementares adormecidos de uma era passada. Um murmúrio baixo percorreu a vasta multidão, um murmúrio meio humano, meio brutal, que rapidamente se transformou em um rugido rouco e ensurdecedor. "Cuidado, meu senhor! Rápido! Feche a porta! Eles estão vindo! É a sua senhoria que eles querem! Ela deve parecer um anjo do céu para eles! Devo disparar?" "Sim", disse Redgrave, segurando a alavanca e fechando a porta. "Zaidi, se esse sujeito se mover, dê um tiro nele. Vou falar com aquele dirigível antes que ele consiga usar suas armas de veneno." Assim que a última palavra saiu de seus lábios, Murgatroyd colocou o polegar no gatilho da Maxi. Um rugido como os ouvidos marcianos nunca tinham ouvido antes ressoou pela vasta praça, e foi rebatido com 1000 ecos das paredes dos enormes palácios de todos os lados. Um jorro de fumaça e chamas saiu do pequeno escotilho, e então a multidão que avançava parecia parar, e as fileiras da frente começaram a descer silenciosamente em longas filas. Então, através do rugido estrondoso da metralhadora Maxi, soou o profundo e agudo estampido da arma de Redgrave, enquanto ele enviava 10 libras de Renekit, como ele havia batizado, para o dirigível marciano. Ouviu-se o rugido de uma explosão que sacudiu o ar por milhas ao redor. Uma labareda de chama esverdeada e uma enorme nuvem de fumaça vaporosa mostraram que o projétil havia cumprido seu trabalho, e quando a fumaça se dissipou, o local onde o dirigível havia estado era apenas uma profunda e irregular fenda vermelha no chão. Não havia nem mesmo um fragmento da nave à vista. Feito isso, Redgrave foi e virou a Maxim de estibodo para outro enxame que se aproximava do astronef por aquele lado. Quando ele conseguiu o alcance, balançou a arma lentamente de um lado para o outro. A multidão em movimento parou, como a outra tinha feito, e se afundou na grama vermelha, agora tingida de um vermelho mais profundo. Enquanto isso, Zaidi mantinha o marciano a algo mais do que o comprimento do braço com seu revólver. Ele parecia entender perfeitamente que, se ela puxasse o gatilho, o revólver faria algo semelhante ao que os Maxis haviam feito. Ele parecia não notar absolutamente nada, nem a destruição do dirigível, nem o massacre que estava acontecendo ao redor do astronef. Seus grandes olhos azul pálido estavam fixos em seu rosto. Pareciam estar devorando uma beleza como nunca tinham visto antes. Um leve rubor rosado surgiu pela primeira vez em suas bochechas cerosas, e algo como uma luz de paixão humana apareceu em seus olhos. Então, para a total surpresa de Redgrave e Zaidi, ele disse lenta e deliberadamente, e com apenas o suficiente de emoção na voz para fazer Redgrave querer atirar nele: "Bonito, perfeito, mais perfeito do que o nosso. Eu quero isso. Dê o palácio e o jardim do verão eterno por isso. 2000 escravos de trabalho e 50, e eu vou te ver maldito primeiro, senhor. Quem quer que você seja", disse Redgrave, batendo a mão na coronha de seu revólver, esquecendo por um momento que estava falando em um mundo diferente do seu. "O que diabos quer dizer, senhor, ao insultar minha esposa?" "Insultando? Esposa? O que é isso?" "Não temos palavras assim, mas você fala inglês", exclamou Zaidi, aproximando-se um pouco mais dele, mas ainda mantendo o cano de seu revólver apontado para sua cabeça sem cabelo. "Não, Lennox",
não tenha medo por mim, e não fique bravo. Não vê que essa pessoa não tem temperamento. Suponho que foi civilizado fora de seus ancestrais há muito tempo. Ele não sabe o que é uma esposa ou um insulto. Ele apenas me vê como uma propriedade desejável a ser comprada, e aposto que ele ofereceu um preço muito bom. Agora, não fique tão feroz, porque você sabe que negócios como esse já foram feitos até na nossa querida e velha Mãe Terra Virtuosa. Por exemplo, se você não nos tivesse encontrado no meio do Atlântico. Chega, Zaid. Redgrave interrompeu quase bruscamente. Essa não é exatamente a pergunta, mas eu entendo o que você quer dizer, e foi um pouco tolo da minha parte ficar bravo. Estúpido, bravo. O que essas palavras significam? Disse o marciano com sua voz lenta, impassível e mecânica. Quem é você? De onde vem? Vou responder a última parte primeiro, disse Redgrave. Viemos da Terra, o planeta que você vê após o pôr do sol e antes do nascer do sol. Sim, a estrela prateada, disse o marciano sem qualquer nota de espanto ou surpresa na voz. Todos os habitantes lá são como os deuses e anjos que nossas crianças leem nas antigas lendas. Deuses e anjos. Ryuzaide. Aí está, Lennox. Um elogio para você. Eu realmente acho que devemos ser o mais civilizados possível com Sua Alteza Real depois disso. Então ela continuou, dirigindo-se ao marciano. Não somos todos deuses e anjos na Terra. Não há deuses e muito poucos anjos. Na verdade, não há nenhum, exceto aqueles que existem na imaginação de certas pessoas preconceituosas. Mas isso não importa. Pelo menos não agora. Ela continuou com a franqueza americana. O que queremos saber agora é por que você fala inglês e que tipo de mundo é este Marte. O marciano evidentemente só entendeu os aspectos mais diretos do discurso dela. Ele viu que ela fez duas perguntas, e ele respondeu. Falar inglês, ele respondeu, com uma leve sacudida de sua enorme cabeça. Não conhecemos o inglês, mas não há outra língua. Há apenas a nossa. Há séculos atrás havia outras línguas aqui, mas aqueles que as falavam foram mortos. Era inconveniente. Uma língua para um mundo é o melhor. Eu entendo o que ele quer dizer, disse Redgrave, olhando para Zaid. O povo marciano se desenvolveu praticamente nas mesmas linhas que nós, mas eles fizeram isso mais rápido e nos deixaram muito para trás. Estamos descobrindo que a fala que chamamos de inglês é a mais curta e conveniente. Os marcianos descobriram isso há muito tempo, e mataram todos que falavam qualquer outra coisa. Afinal, o que chamamos de fala é apenas a tradução de pensamentos em sons. Essas pessoas têm pensado por eras com o mesmo tipo de cérebro que o nosso, e traduziram seus pensamentos nos mesmos sons. O que chamamos de inglês, eles, suponho, chamam de marciano. E isso é tudo que vejo nisso. Claro. Ryuzaide. Maravilhoso até você saber como, hein? Como a maioria das coisas. Ainda assim, devo dizer que nosso amigo aqui fala inglês como um fonógrafo, e se ele me permitir dizer isso, o que é claro que ele permitirá, ele não parece ter muito mais natureza humana. Não tenho tanta certeza sobre esse ponto, disse Redgrave, mas, não se preocupe com isso agora, ela interrompeu. E então, virando-se para o marciano, que estava ouvindo atentamente como se estivesse tentando entender o que eles estavam dizendo, continuou falando devagar e muito claramente. Diga-me, senhor, se faz favor. Você sabe o que significa irritado. Você não está irritado conosco por destruirmos seus dirigíveis lá nas nuvens, e o que caiu, e por atirarmos em todas aquelas pessoas suas. Marciano olhou para ela com uma pequena luz em seus grandes olhos azuis, e duas pequenas manchas vermelhas logo abaixo deles, e disse, raiva. Sim, eu me lembro. Isso é o que chamávamos de calor cerebral. Nossos professores acharam que era loucura e foi abolido. Não era conveniente. Os dirigíveis não eram convenientes para vocês, então vocês os aboliram. As pessoas, também, que vocês aboliram com essas coisas, apontando para as armas, elas não eram convenientes. Se vocês não tivessem feito isso, eles teriam abolido vocês. Não há mais o que dizer. Que bruto! Disse Zaid, afastando-se dele, com a cabeça jogada para trás e os lábios se curvando em um desgosto indescritível. Bem, se essas pessoas se civilizarão ao longo das mesmas linhas que nós estamos fazendo, pensando as mesmas coisas e falando algo como o mesmo discurso, graças a Deus estaremos mortos antes que nossa civilização chegue a um estágio como este. Isso não é um homem, é apenas uma máquina de carne, osso e nervo. E suponho que tem algum tipo de sangue. Uma mulher bonita sempre parece mais bonita quando está um pouco irritada. Redgrave nunca tinha visto Zaid tão encantadora como ela estava naquele momento. O marciano, cujos ancestrais por gerações haviam esquecido como era a emoção humana, viu em sua raiva um milagre que a tornava 1000 vezes mais bela do que antes, e enquanto olhava para suas bochechas rubras e olhos brilhantes,
Algum instinto insensivelmente transmitido através de muitas gerações despertou de repente em algum canto inexplorado de seu cérebro. Seus olhos pálidos e claros se iluminaram com algo como um brilho de paixão humana. As manchas rosadas sob seus olhos se espalharam para baixo, sobre suas bochechas. Alguns sons semi-articulados saíram entre seus lábios finos. Então foram recuados e mostraram suas gengivas lisas e sem dentes. Ele deu alguns passos longos e rápidos em direção a ela, e então se inclinou para a frente, erguendo-se sobre ela com braços longos e estendidos, enormes, horríveis e meio humanos. Zaid deu um salto para trás quando ele se aproximou dela. Sua mão direita se levantou, e justo quando Redgrave apontou seu revólver, e Murgatroyd, fiel ao antigo instinto berserker, pegou um rifle pelo cano e balançou a coronha acima da cabeça. Zaid puxou o gatilho. A bala fez um buraco limpo através do crânio liso e sem pelos do marciano. Uma mancha vermelha e escura surgiu bem entre os olhos dele. Seu enorme corpo encolheu e desabou em um monte no convés. Ah, eu o matei. Deus me perdoe. Matei um homem, ela sussurrou, enquanto sua mão caía ao seu lado e o revólver escorregava de seus dedos. Mas, Lennox, você realmente acha que era um homem? Essa coisa um homem? Ele respondeu entre os dentes cerrados. Ele queria você. E falava um inglês meio esquisito, então havia algo humano nele, mas de qualquer forma é melhor que esteja morto. Aqui, Andrew, abra aquela porta de novo, e ajude-me a jogar essa coisa pela borda. Então acho que é melhor irmos embora antes que o resto da frota com suas armas de veneno nos cercam. Zaid, acho melhor você ir para o seu quarto por enquanto. Tome um gole de conhaque e depois deite-se. E lembre-se de manter a porta bem fechada. Não se sabe o que esses animais poderiam fazer se tivessem uma chance. E agora é meu trabalho, e o de Andrew garantir que eles não façam. Embora ela preferisse muito mais ter permanecido no convés para ver qualquer outra coisa que pudesse acontecer, ela percebeu que ele estava realmente falando sério. E assim, como uma esposa sabia que comanda obedecendo, ela obedeceu e desceu. Então o corpo morto do marciano foi jogado pela porta lateral. As janelas através das quais os canhões haviam sido disparados estavam hermeticamente fechadas, e poucos minutos depois o Astrones desapareceu da superfície de Marte, para permanecer uma memória e uma maravilha para as gerações em declínio do mundo desgastado que é. Como pode ser, nos dias distantes que estão por vir. Capítulo 12. Como Vênus parece tão diferente agora do que parece da Terra, disse Zaid. Algumas manhãs depois, no tempo da Terra, enquanto afastava o olho do telescópio através do qual vinha examinando um enorme crescente dourado que se estendia pelo escuro abóbada do espaço à frente ligeiramente abaixo do Astronef. Sim, respondeu Redgrave, ela parece. Como você sabe que ela é uma ela? Disse Zaid, levantando-se e colocando uma mão em seu ombro enquanto ele estava sentado em seu próprio telescópio. Claro que sei o que você quer dizer, que de acordo com nossas próprias ideias na Terra, é o planeta ou o mundo que tem sido suposto por séculos, por assim dizer, brilhar sobre os amantes da Terra com a luz refletida do Uday bem. Suponho que você sabe o que quero dizer. Vendo que você é a mais perfeita encarnação terrestre da referida deusa que eu já vi, ele respondeu, envolvendo o braço em sua cintura e puxando-a para seu joelho. Não acho que essa seja exatamente a visão que você deveria ter. Certamente, se Vênus alguma vez teve uma filha, ó bobagem, depois de termos viajado juntos por milhões de milhas, você realmente espera que eu acredite em coisas assim? Minha querida Formanda, ele disse, apertando um pouco mais a cintura dela, você sabe perfeitamente bem que se tivéssemos viajado além dos limites do sistema solar, se tivéssemos ultrapassado o próprio cometa Halley, e mergulhado nas profundezas do espaço fora da Via Láctea, você e eu ainda seríamos um homem e uma mulher, e sendo, como se presume, mais ou menos apaixonados um pelo outro. Menos, de fato, disse Zaid. Você está falando por si mesmo, espero. E então, quando ela se desvinculou parcialmente, se sentou ereta, disse entre risadas, realmente, Lennox, você é bastante absurdo para uma pessoa que está casada há tanto tempo como você. Não me refiro em tempo, mas em espaço. Foi há 1000 anos ou há algumas centenas de milhões de milhas que nos casamos. Na verdade, estou confundindo minhas ideias sobre tempo e espaço. Mas não se preocupe com isso. O que eu ia dizer é que, de acordo com todas as autoridades que sua garota formada tem lido desde que deixamos Marte, Vênus, ela não está simplesmente deslumbrante. E nosso velho amigo Sol lá atrás brilhando na escuridão como uma das fornalhas de Pittsburgh. Peço desculpas, Lennox. Temo que estou ficando bastante provinciana. Suponho que estamos consideravelmente mais de 100 milhões de milhas de distância. Sim, querido. Estamos a cerca de 150 milhões. E a essa distância, se me permite dizer, até os Estados Unidos pareceriam quase uma província, não é mesmo? Bem, sim,
É exatamente aí que a distância não empresta encanto à vista, suponho. Mas o que você ia dizer antes disso? O interlúdio, hein? Bem, antes do interlúdio você estava me acusando de ser uma graduada além de ser uma garota. Claro que não posso evitar isso, mas o que eu ia dizer era, se você vai falar de ciência, querido, talvez seja melhor sentarmos em cadeiras diferentes. Posso estar casado a 150 milhões de milhas, mas a lua de mel ainda não chegou à metade. Você sabe. Então houve outro intervalo de alguns segundos. Quando Zaidi se sentou novamente ao lado de seu próprio telescópio, ela disse, após mais um olhar para o esplêndido crescente que, à medida que o astronauta se aproximava a uma velocidade de mais de 40 milhas por segundo, aumentava de tamanho e nitidez a cada momento. O que quero dizer é o seguinte: todas as autoridades concordam que em Vênus, seu eixo de rotação sendo tão inclinado em relação ao plano de sua órbita, as estações são tão severas que metade do ano sua zona temperada e seus trópicos têm um verão cerca de 2 vezes mais quente que o nosso, e na outra metade eles têm um inverno 2 vezes mais frio que o nosso mais frio. Receio, afinal, que encontraremos a estrela do amor, um mundo de salamandras e focas, criaturas que podem viver em uma fornalha e se bronzear em um iceberg. E quando voltarmos para casa, será nosso dever doloroso, como os primeiros exploradores dos campos do espaço, dissipar mais uma ilusão popular tão querida. Não tenho tanta certeza sobre isso, disse Lennox, olhando do crescente que crescia rapidamente para o doce e sorridente rosto ao seu lado. Você não vê algo muito diferente ali do que vimos tanto na Lua quanto em Marte. Agora, volte para o seu telescópio, e vamos fazer uma observação. Bem, disse Zaidi, levantando-se. Como nossa viagem é, pelo menos em parte, em prol da ciência, eu irei. E então, quando ela ajustou seu próprio telescópio novamente, pôs a distância entre o astronef e o novo mundo que estavam prestes a visitar estava diminuindo rapidamente, ela olhou através dele por um longo tempo e disse, sim, acho que entendi o que você quer dizer. A borda externa do crescente é brilhante, mas vai ficando mais cinza e apagada em direção ao interior da curva. Claro que Vênus tem uma atmosfera. Marte também tinha, mas esta deve ser muito densa. Há uma espécie de halo ao redor dela. Imagine só que coisa esplêndida é aquela pequena mancha negra que vimos atravessando a face do Sol há alguns dias. Isso faz a gente se sentir bem pequeno, não é? Isso é uma daquelas coisas que uma mulher diz quando não quer ser respondida, mas, além disso, você estava dizendo, que pessoa muito desagradável você pode ser quando quer. Eu ia dizer que na Lua não vimos nada além de preto e branco, luz e escuridão. Não havia atmosfera, exceto naqueles lugares horríveis que não quero pensar. Então, quando nos aproximamos de Marte, vimos uma atmosfera rosada, mas não muito densa. Mas esta, você vê, é uma espécie de branco pérola cinza, variando de prata a preto. Você percebe como fica muito mais pálido à medida que nos aproximamos. Mas olhe o que são aquelas pequenas manchas brilhantes. Há centenas deles. Você se lembra de como as cadeias de montanhas pareciam brilhantes quando estávamos deixando a Terra? Como podíamos ver claramente as rochosas e os Andes. Oh, sim, eu vejo, são montanhas de 37 milhas de altura, algumas delas, dizem, e o resto do cinza prateado serão nuvens, suponho. Imagine viver sob nuvens como essas. Somente mais um caso de adaptação da vida às condições naturais, eu espero. Quando chegarmos lá, aposto que vamos descobrir que essas nuvens são exatamente o que permite aos habitantes de Vênus suportar os extremos de calor e frio. Dadas elevações 3 ou 4 vezes mais altas que o Himalaia, seria bem possível para eles escolherem sua temperatura mudando sua altitude. Mas acho que já está na hora de deixar a teoria de lado e ver a prática. Ele continuou, levantando-se da cadeira e indo para o painel de sinalização na torre de comando. Seja como for o planeta Vênus, não queremos carregá-lo a uma velocidade de 60 milhas por segundo. Essa é a velocidade agora, considerando quão rápido ela está viajando em nossa direção, e considerando que, seja um mundo agradável ou não, é quase tão grande quanto a Terra. Acho que devemos receber o pior da carga. Hillside, enquanto voltava para seu telescópio. Redgrave enviou um sinal para Murgatroyd para inverter os motores, por assim dizer, ou, em outras palavras, direcionar a força R contra o planeta, do qual agora estavam a apenas algumas centenas de milhares de milhas de distância. No momento seguinte, o Sol e as estrelas pareciam parar em seus cursos. O grande crescente dourado cinza, que vinha aumentando de tamanho a cada momento, parecia permanecer estacionário. E então, quando ele se certificou de que os motores estavam desenvolvendo a força corretamente, ele enviou outro sinal para baixo, e o astronef começou a descer. O meio disco de Vênus parecia cair abaixo deles,
e em poucos minutos eles puderam vê-lo do convés superior se espalhando como uma enorme planície semicircular de luz à frente e em ambos os lados deles. O astronef estava caindo a uma taxa de cerca de 1000 milhas por minuto em direção ao centro do meio crescente, e a cada momento os pontos brilhantes acima da superfície das nuvens cresciam em tamanho e luminosidade. Acredito que a teoria sobre a enorme altura das montanhas de Vênus deve estar correta afinal, disse Redgrave, afastando-se de seu telescópio com um evidente esforço. Aquelas manchas brancas não podem ser nada além dos picos de montanhas cobertas de neve. Você sabe como o pico de uma montanha coberta de neve parece brilhantemente branco na Terra contra as nuvens mais brancas? Ah, sim, disse Zaid. Já vi isso muitas vezes nas rochosas. Mas é hora do almoço, e eu preciso descer e ver como as minhas coisas na cozinha estão indo. Suponho que você tentará pousar em algum lugar onde seja amanhã, para que possamos ter um bom dia pela frente. Realmente, é muito conveniente poder fazer sua própria manhã ou noite como você quiser, não é? Espero que isso não nos deixe muito convencidos quando voltarmos. Poder escolher nossas manhãs e nossas noites, na verdade, nossos amanheceres e entardeceres em qualquer mundo que gostemos de visitar de maneira casual como esta. Bem, riu Redgrave, enquanto se afastava em direção às escadas de acesso. Afinal, se você achar os Estados Unidos, ou até mesmo o planeta Terra, pequenos demais para você, sempre teremos os campos do espaço abertos para nós. Podemos fazer uma viagem pelo Zodíaco ou pela Via Láctea. E enquanto isso, ela respondeu, parando no topo da escada e olhando ao redor, eu vou descer e preparar o almoço. Você e eu podemos ser rei e rainha dos reinos do espaço, e todo esse tipo de coisa, mas temos que comer e beber, afinal de contas. E isso me lembra, disse Redgrave, levantando-se seguindo-a, devemos celebrar nossa chegada a um novo mundo como de costume. Vou descer e pegar o vinho. Não me surpreenderia se encontrássemos o povo do mundo do amor vivendo de néctar e ambrosia. E como o espumante é nossa aproximação mais próxima do néctar, suponho, disse Zaid, enquanto levantava suas saias e descia delicadamente as escadas. Se você encontrar algo humano, ou pelo menos humano o suficiente para comer e beber, você fará uma festa e lhes dará champanhe. Eu me pergunto o que aqueles miseráveis em Marte teriam pensado se tivéssemos feito amizade com eles. O almoço a bordo do Astronef era a refeição mais agradável do dia. Claro, não havia nem dia nem noite, no sentido comum da palavra, exceto pelo modo como as horas eram medidas pelos cronômetros. Qualquer lado ou extremidade da embarcação que recebesse os raios diretos do sol, era banhado em calor abrasador e luz ofuscante. Em outros lugares havia escuridão total e o frio mais do que gélido do espaço, mas o almoço era uma divisão conveniente das horas de vigília, que começava com um passeio no convés superior e uma vista dos esplendores sempre variados ao redor deles, e terminava após o jantar no mesmo lugar com café e cigarros e especulações sobre os acontecimentos do dia seguinte. Esta hora do almoço passou ainda mais agradavelmente e rapidamente do que as outras, pois a discussão sobre as possibilidades de Vênus continuou em uma mistura bastante deliciosa de dissertação científica e aquela conversa que é comum à maioria dos seres humanos em sua lua de mel. Como não havia mais nada a ser feito ou visto por 1 ou 2 horas, a tarde foi passada em uma agradável sesta no luxuoso salão de convés, porque a noite para eles seria amanhã naquela parte de Vênus para a qual estavam direcionando seu curso, e como Zaid disse, quando se acomodam em sua rede seria a hora do café da manhã antes que pudessem jantar. À medida que o Astronef caía com uma velocidade cada vez maior em direção à superfície coberta de nuvens de Vênus, o restante de seu disco, iluminado pelo brilho de seus mundos irmãos, Mercúrio, Marte e a Terra, e também pelo brilho pálido de um enorme cometa, que de repente apareceu de trás de seu limbo sul, tornava-se mais ou menos visível. Por volta das 6 horas, tornou-se necessário exercer quase toda a força de seus motores para controlar a velocidade de sua queda. Às 8 horas, ela havia entrado na atmosfera de Vênus e estava descendo lentamente em direção a um vasto mar de nuvens iluminadas pelo Sol, de onde, em todos os lados, se erguiam milhares de picos cobertos de neve, cúpulas arredondadas e extensas áreas de terras altas, sobre as quais as nuvens se moviam e se agitam como as ondas silenciosas de algum vasto oceano engolfado. Eu pensei que sim, disse Redgrave, quando os propulsores começaram a girar e Murgatroyd tomou seu lugar na torre de comando. Uma atmosfera muito densa carregada de nuvens. Aí está o sol nascendo. Então os desejos de Vossa Senhoria são devidamente obedecidos. E não parece agradável e acolhedor vê-lo surgindo através de uma atmosfera acima das nuvens vivamente. Não parece nem um pouco com o mesmo tipo de querido e velho sol, apenas brilhando como uma lua incandescente entre muitas estrelas e planetas incandescentes. Olha, não são adoráveis aqueles picos e aquele mar de nuvens? Porque, para todo mundo,
Poderíamos estar em um balão acima das rochosas ou dos Alpes. E veja, ela continuou, apontando para um dos termômetros fixados do lado de fora da cúpula de vidro que cobria o convés superior. Ainda está apenas 65 aqui. Eu me pergunto se podemos respirar este ar. E eu realmente me pergunto o que veremos do outro lado dessas nuvens. Você terá ambas as perguntas respondidas em alguns minutos, respondeu Redgrave, indo em direção à torre de comando. Para começar, acho que vamos pousar naquele grande domo de neve ali, e fazer um pouco de exploração. Onde há neve e nuvens, há umidade, e onde há umidade, um homem deve ser capaz de respirar. Capítulo XI. Enquanto Zaid falava, o Astronef descia rapidamente em direção à superfície de Vênus, através de uma paisagem cuja magnificência quase inconcebível nenhuma palavra humana poderia transmitir de forma adequada. Sob o véu de nuvens, o ar era absolutamente claro e transparente, mais claro, de fato, do que o ar terrestre nas maiores elevações alcançadas por alpinistas, e além disso, parecia estar dotado de uma estranha qualidade luminosa, que fazia com que os objetos, não importando quão distantes, se destacassem com uma clareza quase surpreendente. Os rios, lagos e mares que se espalhavam abaixo deles pareciam nunca ter sido agitados por rajadas de tempestade ou sopros de vento, e suas superfícies brilhavam com uma luz suave e prateada, que parecia vir de baixo em vez de cima. Se isto não é o céu, deve ser a casa de passagem, disse Redgrave, com o que era, talvez, nas circunstâncias, uma irreverência perdoável. Ainda assim, afinal de contas, não sabemos como podem ser os habitantes, então acho melhor fecharmos as portas e pousarmos no topo daquela crista de montanha que se estende entre os dois rios até a baía. Você percebe como a água parece curiosa depois dos mares da terra, prateada brilhante, em vez de azul e verde. Oh, é simplesmente adorável, disse Zaid. Vamos descer e dar uma volta. Não há nada a temer. Nunca me farás acreditar que um mundo como este pode ser habitado por algo perigoso. Talvez, mas não devemos esquecer o que aconteceu em Marte, Madonna Mia. Ainda assim, há uma coisa, não fomos atacados por nenhuma frota aérea ainda. Não acho que as pessoas aqui queiram dirigíveis. Eles podem voar sozinhos. Olhe, há muitos deles vindo nos encontrar. Essa foi uma observação bastante maldosa sua, Lennox, sobre a casa de passagem para o céu, mas eles certamente parecem algo como anjos. Enquanto Zaid dizia isso, após uma pausa um tanto longa, durante a qual o Astronef havia descido para dentro de algumas centenas de pés do esporão da montanha, ela entregou seus binóculos ao marido e apontou para baixo, em direção a uma ilha que ficava a algumas milhas do final do esporão. Ele colocou os binóculos nos olhos e deu uma longa olhada através deles, movendo-as lentamente para cima e para baixo, e de um lado para o outro. Ele viu centenas de figuras aladas subindo da ilha e flutuando em direção a eles. Você estava certo, querida, ele disse, sem tirar o copo dos olhos. E eu também. Se não são anjos, certamente são algo como homens e, suponho, mulheres também que podem voar. Podemos parar aqui e esperar por eles. Fico imaginando que tipo de animal eles acham que é o Astronef. Ele enviou uma mensagem pelo tubo para Murgatroyd e deu uma volta e meia no volante. As hélices desaceleraram e o Astronef desceu com um choque quase imperceptível no meio de um pequeno platô coberto por um musgo espesso e macio de um verde amarelado pálido, e cercado por uma faixa de árvores que pareciam ter mais de 90 metros de altura, e cuja folhagem era de um profundo bronze dourado. Eles mal tinham pousado antes que as figuras voadoras reaparecessem sobre as copas das árvores e descessem em longas curvas espirais em direção ao Astronef. Se não são anjos, são muito parecidos com eles, disse Zaid, colocando os óculos. Há uma coisa. Eles voam muito melhor do que os anjos dos antigos mestres ou os de Doré poderiam ter feito, porque têm caudas, ou pelo menos algo que parece servir ao mesmo propósito, e ainda assim não têm penas. Sim, tem, pelo menos nas bordas das suas asas ou o que quer que sejam. E também tem roupas, túnicas de seda ou algo do tipo, e há homens e mulheres. Você está absolutamente certo. Aquelas franjas nas pernas deles são penas, e é assim que eles conseguem voar. Parece que eles têm 4 braços. As figuras voadoras que se aproximaram pairando perto do Astronef, sem demonstrar qualquer sinal aparente de medo, eram as mais estranhas que olhos humanos já haviam visto. Em alguns aspectos, eles tinham uma semelhança suficiente para serem tomados por homens e mulheres alados, enquanto em outros apresentavam uma semelhança decidida com pássaros. Seus corpos e membros tinham forma humana, mas eram mais esguios e leves, e das omoplatas e músculos das costas brotavam um segundo par de braços que se arqueavam acima de suas cabeças, entre estes e os antebraços, e continuando deles até os tornozelos. Parecia haver uma membrana flexível coberta com uma leve penugem, branca pura por dentro, mas nas costas de um amarelo dourado brilhante,
aprofundando-se para o bronze em direção às bordas, ao redor das quais corria uma franja de penas profundas. O corpo estava coberto na frente e nas costas, entre as asas, com uma espécie de túnica dividida de um material leve e com aparência de seda, que devia ser roupa, já que havia muitas cores diferentes, todas mais ou menos de tons distintos entre elas. Abaixo disso e preso aos lados internos da perna, do joelho para baixo, havia outra membrana que chegava até os calcanhares, e foi essa que Redgrave aludiu de forma um tanto leviana como uma cauda. Seu propósito óbvio era manter o equilíbrio longitudinal ao voar. Em estatura, os habitantes da Estrela do Amor variavam de cerca de 5 pés e 6 polegadas a 5 pés, mas tanto os mais altos quanto os mais baixos eram todos de tamanho quase igual, do que era fácil concluir que essa diferença de estatura era em Vênus assim como na Terra. Uma das grandes distinções entre os sexos. Eles voaram ao redor do astronef com uma facilidade e graça exímias que fizeram Zaid exclamarem no agora. Por que não fomos feitos assim na Terra? Ao que Redgrave, após olhar para o barômetro, respondeu, em parte, suponho, porque não fomos construídos dessa forma, e em parte porque não vivemos em uma atmosfera cerca de 2,5 vezes mais densa que a nossa. Então, várias das figuras aladas pousaram na cobertura musgosa da planície e caminharam em direção à embarcação. Mas eles andam exatamente como nós, só que muito mais graciosamente, disse Zaid. E olhem que carinhas engraçadas eles têm. Metade pássaro, metade humano, e penas mácias e felpudas em vez de cabelo. Fico imaginando se eles falam ou cantam. Gostaria que você abrisse as portas novamente, Lennox. Tenho certeza de que eles não podem nos fazer mal. Eles são bonitinhos demais para isso. Que olhos tão lindos e suaves eles têm. E que pena é que não possamos entendê-los. Eles tinham deixado a torre de comando. E tanto seu senhorio quanto Murgatroyd estavam abrindo as portas deslizantes e, para o considerável desgosto de Zaid, preparando as metralhadoras de convés para ação, caso fossem necessárias. Assim que as portas se abriram, o julgamento de Zaid sobre os habitantes de Vênus foi totalmente justificado. Sem o menor sinal de medo, mas com uma evidente surpresa em seus olhos redondos e dourado-amarelados. Eles se aproximaram caminhando das laterais do astronef. Alguns deles acariciaram seus lados lisos e brilhantes com suas pequenas mãos, que Zaid agora descobriu que tinham apenas 3 dedos e 1 polegar. Há muitas eras, eles poderiam ter sido garras de pássaros, mas agora eram macios, rosados e rechonchudos, completamente estranhos ao trabalho manual como é entendido na Terra. Imagine só preparar metralhadoras Maxim para atirar nessas coisas adoráveis, disse Zaid, quase indignada, enquanto se dirigia para a porta de onde a escada de gangway descia para o gramado macio e musgoso. Por quê? Nenhum deles tem uma arma de qualquer tipo. E só ouça, continuou ela, parando na abertura da porta. Você já ouviu música como essa na Terra? Eu não ouvi. Suponho que seja a maneira como eles falam. Daria muito para poder entendê-los, mas ainda assim, é muito lindo, não é? Sim, como as vozes das sereias, disse Murgatroyd, falando pela primeira vez desde que o astronef pousou, pois este grande, grisalho e taciturno Eoquino, que via toda a viagem pelo espaço como uma aventura louca e quase ímpia, que nada além de sua lealdade hereditária ao nome e à família de seu mestre poderia tê-lo persuadido a compartilhar, tinha se tornado cada vez mais silencioso à medida que os milhões de milhas entre o astronef e sua vila natal na Yorkshire se multiplicavam dia após dia. Sereias, e por que não, Andrew, riu Redgrave. De qualquer forma, não acho que eles pareçam propensos a nos atrair e a astronef para a destruição. Então ele continuou, sim, Zaid, eu nunca ouvi nada parecido antes. Sobrenatural, claro que é, mas então não estamos na Terra. Agora, Zaid, eles parecem falar na língua das canções. Você se saiu muito bem em Marte com seu inglês. Que tal sairmos e mostrarmos a eles que você também pode falar a língua da canção? O que você quer dizer? Ela disse. Cantar algo para eles. Sim, ele respondeu. Eles tentarão falar com você em canção, e você não conseguirá entendê-los, pelo menos, não o que diz respeito a palavras e frases. Mas a música é a linguagem universal na Terra, e não há razão para que não seja mesmo em todo o sistema solar. Vamos lá, afine-se. Pequena mulher. Eles desceram juntos as escadas da passarela, ele vestido com um terno comum de tuis cinza, inglês, com um boné de golfe na nuca, e ela com o mais recente e delicado dos trajes que a arte de Paris, Londres e Nova York havia produzido antes do astronef decolar de Washington. No momento em que ela pisou na relva dourada, foi cercada por um enxame de criaturas aladas, mas estranhamente humanas. Os mais próximos dela vieram e tocaram suas mãos e rosto, e acariciaram as dobras de seu vestido. Outros olhavam em seus olhos violeta-azuis,
e outros estendiam suas estranhas mãozinhas e acariciavam seu cabelo. Isso e suas roupas pareciam ser a experiência mais maravilhosa para eles, sempre salvando o fato de que ela tinha apenas 2 braços e nenhuma asa. Redgrave ficou ao lado dela até que estivesse satisfeito de que esses habitantes esquisitos do novo reino das fadas eram inocentes de qualquer intenção de causar mal. E quando viu 2 das filhas aladas da Estrela do Amor levantarem as mãos e tocarem os grossos cachos de seu cabelo, ele disse: tire esses grampos e coisas e solte-o. Eles parecem pensar que seu cabelo faz parte da sua cabeça. É a primeira chance que você teve de fazer um milagre, então é melhor aproveitá-la. Mostre-lhes a coisa mais bonita que já viram. Que bebês vocês homens podem ser quando ficam sentimentais, riu Zaidi, enquanto colocava as mãos na cabeça. Como você sabe que isso pode não ser feio aos olhos deles? Impossível, ele respondeu. Elas são muito bonitas para pensar que você é feia. Deixe-a solta. Enquanto ele falava, Zaidi havia tirado uma mantilha espanhola que ela havia jogado sobre a cabeça ao sair, e que as damas de Vênus pareciam pensar que era parte de seu cabelo. Então ela tirou o pente 1 ou 2 grampos que mantinham os coques no lugar, apanhou as pontas com destreza, e após alguns movimentos rápidos dos dedos, balançou a cabeça, e a multidão admirada ao seu redor viu o que lhes parecia um véu cintilante, meio dourado, meio prateado, na suave luz refletida do véu de nuvens, cair de sua cabeça sobre os ombros. Eles se aglomeraram ainda mais ao redor dela, mas tão silenciosamente e tão gentilmente que ela sentiu nada mais do que o toque de mãos, admiradas em seus braços, vestido e cabelo. Como Redgrave disse depois, ele estava absolutamente fora disso. Eles pareciam imaginar que ele era uma espécie de monstro rude, possivelmente o escravo desse ser radiante que viera de maneira tão estranha de algum lugar além do véu de nuvens. Eles olharam com os olhos dourado-amarelados bem abertos, e alguns deles se aproximaram timidamente e tocaram suas roupas, que pareciam pensar que eram sua pele. Então, 1 ou 2, mais ousados, levantaram suas pequenas mãos até seu rosto e tocaram seu bigode, e todos eles, enquanto ambos os exames estavam acontecendo, mantiveram uma conversa contínua de cooing e cantoria que evidentemente transmitia suas ideias de um para o outro sobre esta visita mais maravilhosa desses 2 seres estranhos sem asas nem penas, mas que, sem dúvida, tinham outros meios de voar, já que era bem certo que tinham vindo de outro mundo. A fala deles era uma nota baixa e suave, como a linguagem em que as pombas conversam, misturada com um murmúrio de fundo, mas a cada momento subia para notas mais altas, evidentemente expressando espanto ou admiração, ou ambos. Você estava certo sobre a linguagem universal, disse Redgrave, quando ele se submeteu ao processo de afago por alguns momentos. Essas pessoas falam em música, e pelo que posso ver ou ouvir, a opinião delas sobre nós, ou pelo menos, sobre você, é claramente lisonjeira. Não sei o que eles pensam de mim, e não me importo, mas como é melhor fazermos amizade com eles, que tal você cantar para eles Home, Swiss Home ou Svanerive? Não me surpreenderia se eles considerassem nossas vozes falantes como as mais horríveis discórdias, então você poderia lhes dar algo diferente. Enquanto ele falava, os sons ao redor deles de repente silenciaram, e como Redgrave disse depois, foi algo como o silêncio que se segue a um tiro de canhão. Então, no meio do silêncio, Zaidi colocou as mãos atrás de si, olhou para a superfície prateada luminosa que formava o único céu visível de Vênus, e começou a cantar, Desvanerive. As notas claras e doces ressoaram no meio de um silêncio repentino. Os filhos e filhas da Estrela do Amor imediatamente cessaram sua própria suave conversa musical, e Zaidi cantou a velha canção da plantação pela primeira vez que uma voz humana cantou para ouvidos que não eram humanos. Quando a última nota soou docemente de seus lábios, ela olhou ao redor para a multidão de estranhas formas meio humanas ao seu redor, e algo em sua dissemelhança com sua própria espécie trouxe de volta à sua mente as cenas familiares que estavam tão longe, há tantos milhões de milhas através do escuro e silencioso oceano do espaço. Outras figuras aladas, atraídas pelo som de seu canto, cruzaram as árvores, e estas, durante o silêncio que se seguiu ao canto da canção, foram rapidamente seguidas por outras, até que quase 1000 delas se reuniram ao lado do astronef. Não havia empurra-empurra ou empurrões entre eles. Cada um tratava os outros com a mais perfeita gentileza e cortesia. Não parecia existir entre eles qualquer tipo de inimizade ou ressentimento, e, em perfeito silêncio, esperavam que Zaidi continuasse o que pensavam ser seu longo discurso de saudação. O ânimo da multidão de alguma forma coincidia exatamente com o humor que suas próprias memórias lhe trouxeram, e no momento seguinte ela enviou a primeira linha de Home, Swiss Home subindo para o céu velado por nuvens. À medida que as notas ecoavam no ar suave e silencioso, um silêncio mais profundo caiu sobre a multidão atenta. As cabeças se curvaram com um gesto quase de adoração,
e muitos dos que estavam mais próximos dela inclinaram-se para a frente, expandindo suas asas, juntando-as sobre os peitos com um movimento que, como aprenderam depois, tinha a intenção de transmitir a ideia de maravilha e admiração, misturada com algo como um sentimento de adoração. Zaid cantou a doce canção antiga de cabo a rabo, esquecendo por enquanto tudo, exceto o lar que deixará para trás nas margens do Hudson. Quando as últimas notas deixaram seus lábios, ela se virou para Redgrave e olhou para ele com os olhos turvos pelas primeiras lágrimas que os encheram desde a morte de seu pai, e disse, enquanto ele segurava sua mão estendida, acredito que eles entenderam cada palavra, ou, pelo menos, cada nota. Você pode ter certeza disso. Ele respondeu, se você tivesse feito isso em Marte, poderia ter sido ainda mais eficaz do que os Maxins. Por amor de Deus, não fale sobre coisas assim em um paraíso como este. Oh, ouça, eles já pegaram a melodia. Era verdade. Os habitantes da Estrela do Amor, cuja fala era canção, reconheceram instantaneamente a doçura da mais doce de todas as canções terrenas. Eles, é claro, não tinham ideia do significado das palavras, mas a música falava com eles e lhes dizia que esta bela visitante de outro mundo podia falar a mesma língua que a deles. Cada nota e cadência foram repetidas com absoluta fidelidade, e assim a fala, como um aos dois mundos distantes, tornou-se um elo conectando este filho e filha errantes da terra com os filhos e filhas da Estrela do Amor. A multidão recuou um pouco e duas figuras, aparentemente masculina e feminina, aproximaram-se de Zaid, estenderam as mãos direitas e começaram a dirigir-se a ela em uma canção perfeitamente harmonizada, que, embora totalmente incompreensível para ela no sentido de fala, expressava sentimentos que não podiam ser mal interpretados, pois havia uma leve sugestão da antiga canção inglesa correndo pela pequena canção-fala que eles fizeram, e tanto Zaid quanto seu marido concluíram corretamente que era destinada a transmitir as boas-vindas aos estrangeiros além do véu de nuvens. E então começou a mais estranha de todas as conversas possíveis. Redgrave, que não tinha mais noção de música do que uma moça, por força manteve-se em silêncio. Na verdade, ele notou com certo desagrado, que desapareceu rapidamente com uma risadinha musical e meio maliciosa de Zaid, que quando ele falava, os pássaros recuavam um pouco e olhavam para ele com algo como espanto, mas Zaid já estava em contato com eles, e meio por canção e meio por gesto, ela logo lhes deu uma ideia do que eram e de onde tinham vindo. Seu marido lhe disse depois que era a melhor atuação operística que ele já tinha visto, e considerando todas as circunstâncias, isso era muito possivelmente verdade. No final, os dois que vieram lhe dar o que parecia ser a saudação formal foram convidados a entrar no Astrones. Eles embarcaram sem o menor sinal de desconfiança e apenas com uma expressão de leve admiração em seus rostos belos e estranhamente infantis. Então, enquanto as outras portas estavam sendo fechadas, Zaid ficou na aberta acima da passarela e fez sinais mostrando que estavam subindo além das nuvens e depois descendo para o vale. E enquanto fazia os sinais, ela cantava a escala, sua voz subindo e descendo em harmonia com seu gesto. Os pássaros entenderam-no instantaneamente, e enquanto a porta se fechava e o Astrones se erguia do chão, 1000 asas se abriram, e, em breve, centenas de formas majestosas estavam circulando ao redor do navegador das estrelas. Não são adoráveis, disse Zaid. Eu me pergunto o que eles pensariam se pudessem nos ver voando sobre Nova York ou Londres ou Paris com uma escolta como esta. Suponho que eles vão nos mostrar o caminho. Talvez eles tenham uma cidade lá embaixo. Que tal você ir buscar uma garrafa de champanhe e ver se o Sr. Cupido e a Srta. Vênus gostariam de uma bebida? Vamos ver então se nosso néctar é algo parecido com o deles. Redgrave desceu. Entretanto, por falta de outra conversa possível, Zaid começou a cantar o último verso de Nunca Mais. A melodia descreve quase exatamente o movimento ascendente do Astrones, e ela pôde ver que foi instantaneamente compreendida, pois quando terminou, suas duas vozes se juntaram em uma imitação quase exata dela. Quando Redgrave trouxe o vinho e os copos, eles olharam para ele sem qualquer sinal de surpresa. O estalo da rolha nem os fez olhar para trás. Claramente um povo semi-angélico, vivendo de néctar e ambrosia, com néctar muito parecido com o nosso. Ele disse, enquanto encheu os copos, talvez seja melhor você dar a eles. Eles parecem entender você melhor do que a mim, sendo você, é claro, um pouco mais próximo dos anjos do que eu. Obrigada, ela disse, enquanto pegava alguns copos, perguntando-se um pouco o que seus visitantes fariam com eles. Para sua surpresa, eles pegaram os copos com uma pequena reverência e um sorriso e tomaram um gole do vinho, primeiro com um rápido brilho de admiração nos olhos, e depois com sorrisos que eram uma evidência inconfundível de perfeita apreciação. Eu pensei assim, disse Redgrave, enquanto levantava seu próprio copo e fazia uma reverência grave para eles. Esta é a nossa mais próxima aproximação do néctar,
e eles parecem reconhecê-lo, e eles não parecem exatamente o tipo de pessoas que vivem disso. E claro, de outras coisas, acrescentou Zaid, enquanto também levantava seu copo e olhava com olhos risonhos por cima da borda para seus dois convidados. Mais, enquanto isso, Murgatroyd estava aplicando a força repulsiva um pouco forte demais. O Astronef disparou com uma rapidez que logo deixou seu escolta alado muito abaixo. Ela entrou no véu de nuvens e passou além dele. No instante em que os raios de sol desimpedidos atingiram o teto de vidro da câmara do convés, seus dois convidados, que haviam estado se movendo e examinando tudo com uma curiosidade infantil, fecharam os olhos e juntaram as mãos sobre eles, emitindo pequenos gritos, melodiosos e musicais, mas ainda com uma nota de estranha discórdia. Lennox, precisamos descer vivamente, exclamou Zaid. Você não vê que eles não suportam a luz, isso os machuca. Talvez, coitadinhos, seja a primeira vez que eles se machucam na vida. Não acredito que eles tenham qualquer uma de nossas ideias de dor ou tristeza ou algo do tipo. Leve-nos de volta para debaixo das nuvens rápido, ou podemos cegá-los. Antes que ela tivesse terminado de falar, Redgrave enviou um sinal para Murgatroyd, e o Astronef começou a descer vivamente em direção à superfície do mar de nuvens. Zaid, entretanto, foi até sua convidada e colocou a mantilha de renda preta sobre sua cabeça, e ao fazê-lo, ouviu-se dizendo, aí está, querida, em breve estaremos de volta à sua própria luz. Espero que não tenha te machucado. Foi muito estúpido da nossa parte fazer uma coisa dessas. A resposta veio em um pequeno murmúrio de trinado, que dizia obrigado, tão eficazmente quanto qualquer palavra terrena poderia ter feito. E então o Astronef passou pelo mar de nuvens. As formas aladas de seu esquadrão perdido apareceram vivamente e se agruparam ao seu redor, e cercada por elas, ela desceu, em obediência aos seus sinais, entre as enormes montanhas em direção à ilha, densa com folhagem dourada, que ficava a 2 ou 3 milhas terrestres em uma baía, onde 4 rios convergentes se espalhavam por um vasto estuário até o mar. Como Lady Redgrave disse depois à Sra. Van Stuyler, ela poderia ter preenchido um volume inteiro com uma descrição dos deliciosos prazeres arcádicos com os quais as horas dos próximos 10 dias e noites foram preenchidas. Possivelmente, se ela tivesse conseguido fazer justiça a eles, até mesmo seu relato poderia ter sido recebido com credibilidade qualificada, mas ainda assim, alguma ideia deles pode ser obtida a partir deste trecho de uma conversa que ocorreu no salão do Astronef na 11ª noite. Mas veja aqui, Zaid, disse Redgrave, como encontramos um mundo que é certamente muito mais encantador do que o nosso. Por que não deveríamos ficar aqui um pouco? O ar nos faz bem e as pessoas são simplesmente encantadoras. Acho que eles gostam de nós, e tenho certeza de que você está apaixonada por cada um deles, homens e mulheres. Claro, é uma pena que não possamos voar a menos que seja no Astronef. Mas isso é apenas um detalhe. Você está se divertindo muito, e nunca vi você parecer melhor ou, se possível, mais bonita. E por quê? Na Terra ou Vênus você quer ir embora? Ela olhou para ele fixamente por alguns momentos, com uma expressão que ele nunca tinha visto em seu rosto ou em seus olhos antes, e então disse lentamente e com muito carinho, embora houvesse algo como uma nota de solenidade em seu tom, concordo plenamente com você, querido, mas há algo que você parece não ter notado. Como você disse, tivemos um tempo perfeitamente encantador. É um mundo delicioso, e exatamente tudo o que se poderia imaginar. Mas se parássemos aqui estaríamos cometendo um dos maiores crimes, talvez o maior, que já foi cometido dentro dos limites do sistema solar. Minha querida Zaid, o que, em nome do que costumávamos chamar de moral na Terra, você quer dizer? Just this, ela respondeu, inclinando-se um pouco para ele em sua espreguiçadeira. Essas pessoas, meio anjos e meio homens e mulheres, nos acolheram depois que atravessamos seu véu de nuvens, como amigo. Éramos um pouco estranhos para eles, certamente, mas ainda assim nos acolheram como amigo. Eles não tinham suspeitas de nós, não tentaram nos envenenar ou nos explodir como aqueles miseráveis em Marte fizeram. Eles são como um monte de crianças crescidas com asas. Na verdade, eles são quase tão anjos quanto qualquer coisa que possamos imaginar. Eles nos levaram para seus palácios, nos deram, por assim dizer, todo o planeta. Tudo era nosso que gostássemos de pegar. Você sabe que temos 2 ou 3 arrobas de pedras preciosas a bordo agora, que eles me fariam levar só porque viram meus anéis. Estamos vivendo com eles há 10 dias, e nem você, nem eu, nem mesmo Murgatroyd, que, como o velho puritano que é, parece ver pecado ou erro em tudo que parece bonito, viu um único sinal entre eles de que saibam algo sobre o que chamamos de pecado ou erro na Terra. Não há ciúmes, nem egoísmo. Em resumo, nada de inveja, ódio, malícia e toda falta de caridade, nada de vício, ou mesquinhez, ou trapaças, ou qualquer uma das abominações do planeta Terra.
e nós viemos desse planeta. Você entende o que quero dizer agora? Eu acho que entendo o que você quer dizer, disse Redgrave. Você quer dizer, suponho, que este mundo é algo como Éden antes da queda, e que você e eu, mas isso é tudo bobagem. Você sabe. Acho que entendo o que você quer dizer, disse Redgrave. Você quer dizer, suponho, que este mundo é algo como Éden antes da queda, e que você e eu, mas isso é tudo bobagem. Você sabe. Claro. Eu tenho minha própria parte de pecado original, mas aqui isso não parece se aplicar. E quanto a você? A própria ideia de você se imaginar uma edição feminina da serpente no Éden. Bobagem! Que bobagem! Ela se levantou da cadeira, e inclinando-se sobre a dele, colocou o braço em volta de seu ombro. Então, ela disse muito suavemente, vejo que você entende o que quero dizer, Lennox. É exatamente isso, o pecado original. Não importa o quão bom você acha que eu sou ou eu acho que você é. Mas nós temos isso. Você é um homem nascido na terra e eu sou uma mulher nascida na terra. E como sou sua esposa, posso dizer isso claramente. Podemos pensar muito um do outro, mas isso não é razão para que possamos ser um par de manchas de praga em um mundo sem pecado como este. Certamente você entende o que quero dizer, não preciso ser mais claro, preciso. Seus olhos se encontraram. E ele leu o significado nos dela. Ele colocou o braço sobre o ombro dela e a puxou para perto de si. Seus lábios se encontraram. E então ele se levantou e desceu para a sala de máquinas. Alguns minutos depois, o astronef disparou para cima, do meio do encantador vale em que estava repousando. Nenhuma luz foi acesa. Em 5 minutos, ele havia atravessado o véu de nuvens, e na manhã seguinte, quando seus novos amigos vieram visitá-los e descobriram que eles haviam desaparecido de volta para o espaço, houve tristeza pela primeira vez entre os filhos e filhas da estrela do amor. Picos de neve e mares de nuvens. O astronef, ainda caindo, mas agora facilmente sob o comando do timoneiro, disparou para frente e para baixo em direção a uma vasta cúpula de neve que, elevando-se a cerca de 2.000 pés acima do mar de nuvens, brilhava com um brilho ofuscante à luz do sol nascente. Ela pousou logo acima da borda das nuvens. Enquanto isso, eles haviam colocado seus trajes de respiração, e Redgrave havia verificado se a câmara de ar pela qual eles tinham que passar de seu próprio pequeno mundo para os novos que visitavam estava em funcionamento. Quando a porta externa foi aberta e a escada abaixada, ele se afastou, como fizera na Lua. E o pé de Zaidi foi o primeiro a deixar uma impressão nas neves virgens de Vênus. A primeira coisa que Redgrave fez foi levantar a viseira do seu capacete e provar o ar do novo mundo. Era fresco, e puro, e doce. E o primeiro gole dele fez o sangue formigar e dançar por suas veias. Perfeitas como eram as disposições do astronef nesse aspecto, o ar de Vênus tinha o gosto da água de nascente limpa para um homem que havia estado bebendo água filtrada por vários dias. Ele levantou a viseira e fez um gesto para Zaidi fazer o mesmo. Ela obedeceu. E após respirar fundo, disse, isso é glorioso. É como vinho depois de água. E água bastante parada também. Mas que mundo! Picos nevados e mares de nuvens, ilhas de gelo e neve em um oceano de névoa. Apenas olhe para eles. Você já viu algo tão lindo e sobrenatural na sua vida? Eu me pergunto quão alta é esta montanha e o que há do outro lado das nuvens. Não está o ar delicioso, nada muito frio. Afinal, ainda assim, acho que podemos voltar e colocar algo mais apropriado. Eu não gostaria muito que as damas de Vênus me vissem vestido como um mergulhador. Vamos, então. Riu Lennox, enquanto se virava de volta para o navio. Isso é típico de mulher. Você está a cerca de 150 milhões de milhas de Broadway ou Regent Street. Você está em cima de uma montanha de neve acima das nuvens de Vênus, e no momento em que você descobre que o ar é respirável, começa a pensar em roupas. Como você sabe que os habitantes de Vênus, se existirem, se vestem de alguma forma? Que bobagem! Claro que sim, pelo menos, se forem parecidos conosco. Assim que voltaram a bordo do astronef, e tiraram suas roupas de respiração, Redgrave e o velho engenheiro, que parecia não demonstrar interesse visível pelo novo ambiente, abriram todas as portas deslizantes nos convéses superior e inferior para que a embarcação pudesse ser completamente ventilada pelo ar fresco e doce. Então, uma leve repulsão foi aplicada à enorme massa de neve sobre a qual o astronef repousava. Ela subiu algumas centenas de pés, suas hélices começaram a girar, e Redgrave a direcionou para o centro do vasto mar de nuvens que estava quase secado por 1000 picos de gelo cintilantes e cúpulas de neve. Acho que podemos adiar o jantar, ou café da manhã como será agora, até vermos como é o mundo lá embaixo. Ele disse a Zaidi, que estava ao seu lado na torre de comando. Oh, não se preocupe com a comida agora.
Isso é absolutamente maravilhoso demais para ser perdido por causa de carne e bebida comuns. Vamos descer e ver o que há do outro lado. Ele enviou uma mensagem pelo tubo de comunicação para Murgatroyd, que estava abaixo entre seus amados motores, e no momento seguinte o sol, as nuvens e os picos de gelo haviam desaparecido e nada era visível, exceto a névoa prateada e cinza que tudo envolvia a ponto por vários minutos. Eles permaneceram em silêncio, observando e se perguntando o que encontrariam sob o véu que escondia a superfície de Vênus de sua vista. Então a névoa se afinou e se desfez em manchas que passaram por eles enquanto desciam em seu curso inclinado para baixo. Ponto abaixo deles, viram vastas e fantasmagóricas formas de montanhas e vales, lagos e rios, continentes, ilhas e mares. A cada momento, essas formas tornavam-se mais e mais distintas, e logo estavam com plena visão da mais maravilhosa paisagem que os olhos humanos já haviam contemplado. As distâncias eram enormes, montanhas, comparadas com as quais os Alpes ou mesmo os Andes pareceriam meras colinas, erguiam-se das vastas profundezas abaixo delas. Até a borda inferior do mar de nuvens que tudo cobria. Estavam revestidas com uma vegetação amarelo-dourada, campos e florestas, vales abertos e sorridentes, e ravinas profundas e escuras através das quais 1000 torrentes trovejavam descendo das neves eternas além, para se espalhar em rios e lagos nos vales e planícies que estavam a milhares de pés abaixo. Que mundo lindo! Disse Zaid, enquanto finalmente encontrava sua voz após o que foi quase um estupor de admiração e espanto sem palavras. E a luz, já viu algo assim? Não é nem luz do luar nem luz do sol. Veja, não há sombras lá embaixo. É tudo um lindo crepúsculo prateado. Lennox, se Vênus for tão agradável quanto parece daqui, acho que não vou querer voltar. Lembra-me os comedores de lótus de Tennyson. A terra onde é sempre tarde. Acho que você está certo afinal. Estamos a 30 milhões de milhas mais perto do Sol do que estávamos na Terra. E a luz e o calor têm que passar por essas nuvens. Elas não são nada parecidas com as nuvens da Terra deste lado. É ao contrário, a parte boa está deste lado. Olhe, não há um preto ou um marrom, ou mesmo um cinza, à vista. Eles são como uma fina névoa, iluminada por 1 milhão de lâmpadas elétricas. É um mundo delicioso. E se não é habitado por anjos? Deveria ser. Capítulo 14, 500 milhões de milhas da Terra e 47 milhões de milhas de Júpiter. Disse Redgrave ao entrar para o café da manhã na manhã do 28º dia após deixar Vênus. Durante esse breve período, o Astrones havia recruçado as órbitas da Terra e de Marte, e havia passado por aquela maravilhosa região do Sistema Solar, o cinturão de asteroides. Quase 100 milhões de milhas de sua jornada haviam passado por esta zona em que centenas e possivelmente milhares de pequenos planetas giram em vastas órbitas ao redor do Sol. Então, veio um mundo menos vazio de mais de 300 milhões de milhas, através do qual eles viajaram sozinhos, cercados pelos esplendores sempre constantes dos céus, e visitados apenas de vez em quando por desses espectros do espaço, que chamamos de cometas. Atrás, o disco do Sol diminuía constantemente e à frente, a forma cinza azulada de Júpiter, o gigante do Sistema Solar, crescia cada vez mais até que agora podiam vê-lo como nunca antes havia sido visto, uma gigantesca lua de 3/4 preenchendo todo o céu à sua frente, quase do zênite ao nadir. 3 de seus satélites, Europa, Ganimedes e Calisto, eram visíveis até mesmo a olho nu, e Europa e Ganimedes estavam em uma posição em relação ao Astrones que sua tripulação podia ver não apenas os lados brilhantes voltados para o Sol, mas também as manchas negras que eles projetavam na face encoberta de nuvens do enorme planeta. Calisto estava acima do horizonte, pendendo como um pequeno lampejo de luz amarelo-avermelhada acima da borda arredondada de Júpiter, e Io estava invisível atrás do planeta. 500 milhões de milhas, disse Zaid, com um pequeno arrepio. Isso parece uma distância terrível de casa, quero dizer, da América não parece. Muitas vezes me pergunto o que eles estão pensando sobre nós na querida velha Terra. Não suponho que alguém espere nos ver vivamente. No entanto, não adianta ficar com saudades de casa no meio de uma viagem quando você está a caminho de fora. E agora? Qual é o programa em relação ao Seu Majestade Rei Júpiter? Vamos visitar os satélites, é claro. Certamente, respondeu Redgrave. Na verdade, eu não ficaria surpreso se nossa visita fosse restrita a eles. O quê? Você quer dizer que não vamos pousar em Júpiter depois de percorrermos quase 600 milhões de milhas para vê-lo? Isso seria decepcionante. Mas por que não? Você não acha que ele está pronto para ser visitado ainda? Não posso dizer isso. Mas você deve lembrar que ninguém tem a menor ideia do que há por trás das nuvens, ou seja lá o que forem que formam essas faixas. Tudo o que realmente sabemos sobre Júpiter é que ele é de tamanho enorme. Por exemplo, ele é mais de 1.200 vezes maior que a Terra e que sua densidade não é muito maior que a da água, e minha humilde opinião é que,
Se conseguirmos passar pelas nuvens sem deixar o astronef incandescente, encontraremos que Júpiter está no mesmo estado em que a Terra estava há muitos milhões de anos. Entendi, disse Zaid. Você quer dizer uma massa de rocha e metal em chamas e fervendo que um dia formará ilhas e continentes, e que o que chamamos de faixas de nuvens são os vapores que um dia formaram seus mares. Bem, se conseguirmos passar por essas nuvens, deveríamos ver algo que vale a pena ver. Imagine um mundo inteiro daquele tamanho todo em chamas como ferro fundido. Você acha que conseguiremos ver isso, Lennox? Não tenho tanta certeza sobre isso, minha pequena. Teremos que agir com bastante cautela. Veja, Júpiter é muito maior do que qualquer mundo que já visitamos, e se chegarmos muito perto dele, os motores do astronef podem não ser poderosos o suficiente para nos afastar vivamente. Então, ou ficaremos lá até a força R se esgotar, ou seremos puxados para ele e talvez caíssemos em um oceano de rocha e metal fundido. Obrigada, disse Zaid, dando de ombros com seus ombros bem delineados. Isso seria um fim ignominioso para uma jornada como esta, sem falar na parte do óleo fervente. Então suponho que você fará 2 satélites paradas e usará sua atração para ajudá-lo a resistir à de Sua Majestade. Seu raciocínio está perfeito. Proponho visitá-los um por um. Começando por Calisto, não ficaria nada surpreso se encontrássemos algo interessante neles. Você sabe que eles são pequenos mundos por si mesmos. Todos são maiores que nossa Lua, exceto Europa. Ganimedes, na verdade, é 2/3 maior que Mercúrio. E se o velho Júpiter ainda estiver em um estado de incandescência ardente, não há razão para não encontrarmos em Ganimedes ou em um dos outros o mesmo estado de coisas que existia em nossa Lua quando a Terra estava em chamas. Não me surpreenderia, disse Zaid. Já ouvi meu pai dizer que provavelmente foi isso que aconteceu. É tudo muito maravilhoso, não é? Morte em um lugar, vida em outro, todos começos e fins, e ainda assim nenhum começo ou fim real de nada em lugar algum. Isso é a eternidade. Suponho, é mais ou menos o mais próximo que o intelecto finito pode chegar disso, eu diria. Respondeu Redgrave. Mas não acho que a metafísica seja muito a nossa praia. Se você já terminou, podemos ir dar uma olhada nas realidades, que os metafísicos rios é de ao se levantar, diriam que não são realidades de todo, ou apenas realidades na medida em que você pode pensar nelas. Pensamento, em suma, em vez de coisas reais. Mas, enquanto isso, tenho as coisas do café da manhã para guardar, então você pode subir ao convés e arrumar os telescópios. Quando ela se juntou a ele alguns minutos depois na câmara do convés, o disco de 3/4 de Júpiter estava rapidamente se aproximando do cheio. Suas fases são invisíveis da Terra devido à enorme distância, mas do convés do astronef elas tinham sido claramente visíveis por alguns dias, e como o enorme planeta gira em seu eixo em menos de 10 horas, ou com mais do que o dobro da velocidade de rotação da Terra, as fases se sucediam muito rapidamente. Assim, ao meio-dia pelo horário do astronef, eles poderiam ter visto uma borda gigantesca de azul prateado cobrindo todo o céu à sua frente. Às 5 horas, seria um hemisfério, e às 5 minutos para as 10, a vasta esfera estaria mais uma vez brilhando em toda a sua plenitude sobre eles. Às 8 horas da manhã seguinte, eles encontrariam Júpiter, novo vivamente. Eles estavam agora caindo muito rapidamente em direção ao enorme planeta, como não acima ou baixo no espaço. Quanto mais se aproximavam dele, mais parecia afundar abaixo deles e se tornar, por assim dizer, o chão da esfera celestial. À medida que a lua crescente se aproximava do cheio, eles puderam examinar as misteriosas faixas como os observadores humanos nunca haviam feito antes. Por horas, eles sentaram-se quase em silêncio em seus telescópios, tentando desvendar o mistério que tem perplexado a ciência humana desde os tempos de Galileu, e gradualmente ficou claro que Redgrave estava correto na hipótese que ele havia derivado de Flammarion e de um ou dois outros dos astrônomos mais avançados. Acredito que estava certo, ou, em outras palavras, aqueles de quem tirei a ideia estavam. Ele disse, enquanto se aproximavam da órbita de Calisto, que gira a uma distância de cerca de 1.100 milhas da superfície de Júpiter. Aquelas faixas são feitas de nuvens ou vapor em algum estágio ou outro. As mais altas as que estão ao longo do Equador, e o que chamaríamos de zonas temperadas são as mais altas, e portanto mais frescas e brancas. As escuras são as mais baixas e quentes. Eu diria que elas são mais parecidas com o que chamaríamos de nuvens vulcânicas. Você vê como elas continuam mudando. Isso é o que tem incomodado nossos astrônomos. Olha aquela grande ali um pouco ao norte, indo de marrom para vermelho. Eu suponho que seja algo parecido com a famosa mancha vermelha sobre a qual eles têm se perguntado. O que você acha? Bem, disse Zaid, olhando para cima de seu telescópio, é bem certo que o brilho deve vir de baixo. Não pode ser luz solar.
Porque o pobre velho Sol não parece ter força suficiente para fazer um pôr do Sol ou nascer do Sol decente aqui, e veja como está correndo para o oeste. O que você acha que isso significa? Eu diria que isso significa que algum continente joviano em formação foi lançado para o alto por uma grande explosão subterrânea. E essa é a chama da substância incandescente correndo. Imagine um continente, digamos, 10 vezes o tamanho da Ásia, sendo dividido e enviado para o espaço em poucos momentos assim. Olhe, há outro ao norte. No geral, querida, não acho que encontraremos o clima do outro lado dessas nuvens muito salubre. Ainda assim, como dizem que a atmosfera de Júpiter tem cerca de 10.000 milhas de espessura, podemos conseguir chegar perto o suficiente para ver algo do que está acontecendo. Enquanto isso, aí vem Calisto. Olhe a sombra dele voando pelas nuvens, e lá vem Ganímede seguindo, e Europa atrás dele. Falar sobre eclipses. Devem ser tão comuns aqui quanto as tempestades são para nós. Não temos uma tempestade todos os dias, pelo menos não em casa, corrigiu Zaid. Mas em Júpiter eles devem ter 2 ou 3 eclipses todos os dias. Entretanto, lá vai o próprio Júpiter. Que diferença faz a distância? Esta coisinha é apenas um pouco maior do que a nossa Lua, e está escondendo tudo o mais. Enquanto ela falava, o disco totalmente iluminado de Calisto, medindo quase 3.000 milhas de diâmetro, passou entre eles e o planeta. Ele brilhava com uma luz clara, um tanto avermelhada, como a de Marte. O astronef estava sentindo sua atração fortemente, e Redgrave foi até as alavancas e ativou cerca de 1/5 da força R para evitar um contato muito repentino com ele. Outro mundo morto, disse Redgrave, enquanto a superfície de Calisto girava rapidamente abaixo deles, ou pelo menos uma moribunda. Deve haver algum tipo de atmosfera, ou então aquela neve e gelo não estariam lá, e tudo seria preto ou branco como era na Lua. Podemos pousar, no entanto, e pegar uma amostra das rochas e do solo para adicionar ao museu, embora eu não espere que haja muito para ver em termos de vida. Em mais uma hora ou mais, o astronef pousou suavemente na superfície de Calisto, ao pé de uma cadeia de montanhas repleta de picos irregulares e lascados. A 1 ou 2 milhas da borda de um mar de neve e gelo que se estendia em uma vasta extensão de ondas congeladas e rugosas além do horizonte. Redgrave, como de costume, entrou na câmara de ar e testou a atmosfera. 1 segundo de experiência foi suficiente para ele. Era irrespiravelmente fina e insuportavelmente fria, embora, quando misturada com o ar do astronef, a tornasse visivelmente mais fresca. Isso provou que sua composição era, ou tinha sido, adequada para a respiração humana. Há apenas um defeito nisso, ele disse, quando se juntou a Zaid na sala de estar. Você sabe o que o garoto disse quando começou a beijar sua primeira namorada. Demora muito para se cansar disso. Você parece gostar muito de se referir a esse assunto em particular, Lennox. Bem, sim, para te dizer a verdade, estou. E então ele se referiu a isso vivamente de outra forma. Depois disso, eles foram e vestiram seus trajes de respiração e foram dar um passeio bem-vindo ao longo das áridas margens do mar congelado. Após seu longo confinamento nos convéis do Astrones, o sol ainda era forte o suficiente para mantê-los confortavelmente aquecidos em seus trajes, e havia atmosfera suficiente para que esse calor fosse difuso em vez de direto. Assim, eles puderam sair com energia, e de vez em quando, abrir um pouco os visores e respirar 1 ou 2 goles do ar fino e cortante, que acharam bastante revigorante quando misturado com o ar fornecido por seus próprios aparelhos de oxigênio. A atração do satélite sendo apenas um pouco mais do que a da Lua, digamos, cerca de 1/5 da Terra, eles conseguiram se locomover com uma série de pulos, saltos e saltitadas que poderiam parecer bastante ridículas aos olhos terrestres, mas que, eles acharam um modo de locomoção muito agradável. Eles também conseguiram escalar os lados das montanhas mais íngremes sem mais dificuldade do que teriam ao caminhar por uma planície terrestre. Nos altos, não encontraram sinal de vida animal ou vegetal, apenas rochas, cascalho e areia de um vermelho amarronzado, aparentemente uniforme em composição. Eles trouxeram de volta alguns pedaços de rocha e um saco de lona cheio de areia da encosta da montanha. No vale que descia em direção ao mar de gelo, encontraram o que um dia foram cursos d'água que se abriam em rios em direção ao mar, e nas partes mais baixas havia uma espécie de crescimento de líquen agarrado às rochas sob a neve. Na superfície da neve, viram vestígios do que poderiam ter sido rastros de animais, mas, como não havia sopro de vento na atmosfera rarefeita, era bem possível que esses tivessem sido congelados em forma permanente centenas ou milhares de anos antes. Também era possível que, se tivessem explorado por mais tempo, poderiam ter encontrado algumas formas baixas de vida animal, mas como pousaram quase no equador do satélite, sob os raios plenos do Sol, e não viram nada, isso era pouco provável. Não acho que vale a pena ficar aqui por mais tempo, disse Zaid.
que estava ficando um pouco blasé com suas experiências interplanetárias. Temos muito o que ver mais adiante, então, se você não se importar, acho que vou tirar 2 ou 3 fotografias, depois podemos voltar para a nave, jantar e seguir para ver como é Ganimedes. Ele é maior que Mercúrio e quase tão grande quanto Marte, então devemos encontrar algo interessante lá. Isso é apenas uma espécie de combinação da Lua e das regiões polares e eu não acho muito disso. Suponha que voltemos, como a sua senhoria desejar. Riu Redgrave pelo fio que conectava seus capacetes, enquanto, de mãos dadas, eles se viraram e dançaram ao longo da costa do oceano coberta de neve em direção ao Astronef. Zaid tirou algumas fotografias da cordilheira e do mar de gelo e outra da paisagem geral de Calisto enquanto subiam da superfície. Então, enquanto ela ia preparar o almoço, Redgrave levou os pedaços de rocha e o saco de poeira para o laboratório que se abria para a sala principal dos motores e os analisou. Quando ele saiu cerca de 1 hora depois, viu Murgatroyd examinando seus amados motores com um bico de óleo e um pedaço de algodão comum que havia vindo de uma distante fábrica de Yorkshire. Andrew, ele disse, você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que aquela lua que acabamos de deixar parece ser feita principalmente de uma liga esponjosa de ouro e prata. Andrew, ele disse, você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que aquela lua que acabamos de deixar parece ser feita principalmente de uma liga esponjosa de ouro e prata. Meu senhor, disse o velho engenheiro, endireitando-se e olhando para ele com meu senhor, disse o velho engenheiro, endireitando-se e olhando para ele com olhos nos quais esse anúncio não parecia ter acendido uma centelha de interesse. Depois do que vi até agora, nada me surpreenderá, a menos que a graça de Deus nos permita voltar em segurança. Amém. Andrew, bendito, respondeu Redgrave. E então ele voltou para o salão e Murgatroyd continuou com sua lubrificação. Quando ele contou à sua senhora sobre sua descoberta, ela apenas olhou para cima da mesa que estava arrumando e disse, realmente, bem, estou muito feliz que esteja a 5 ou 600 milhões de milhas da Terra. Um mundo morto maior que a Lua, e feito de esponja de ouro e prata, não seria uma coisa boa para ter tão perto da Terra. Já temos problemas suficientes com esse tipo de coisa em casa como está. Ainda assim, será uma boa adição ao museu, e se você guardá-lo e for lavar as mãos, o almoço estará pronto. Quando voltaram para a câmara do convés, Calisto já era um quarto de lua no céu superior, a quase 500 milhas de distância, e o orbe cheio de Ganimedes, brilhando com uma luz dourada pálida, se estendia abaixo deles. Um arco fino e azul esverdeado do gigante planeta sobrepunha-se à sua borda ocidental. Acho que encontraremos algo como um mundo aqui, disse sua senhoria, quando deu sua primeira olhada através do telescópio. Há uma atmosfera e o que parecem ser nuvens finas, continentes e oceanos também, ou algo parecido. E que luz é aquela brilhando entre as fendas? Não é algo como a nossa aurora. Pode ser, respondeu Redgrave, virando seu próprio telescópio para o polo norte de Ganimedes. Embora eu nunca tenha ouvido falar de um satélite ter uma aurora. Pode ser, respondeu Redgrave, virando seu próprio telescópio para o polo norte de Ganimedes. Embora eu nunca tenha ouvido falar de um satélite ter uma aurora. Talvez seja o Sol refletindo no gelo. À medida que o Astronef caía em direção à superfície de Ganimedes, ele cruzou seu polo norte, e quanto mais se aproximavam, mais claro ficava que uma luz muito parecida com a aurora terrestre estava brincando ao seu redor, iluminando as finas nuvens amarelas com uma luz azul-violeta, que criava magníficos contrastes de cores entre elas. Vamos descer lá e ver como é, disse Zaid. Deve haver algo bonito sob todas essas cores adoráveis. Redgrave verificou a Force e o Astronef desceu obliquamente pelo polo em direção ao Equador. À medida que se aproximavam das nuvens luminosas, Redgrave ligou novamente, e eles afundaram lentamente através de uma névoa brilhante de inúmeras cores, até que a superfície de Ganimedes ficou à vista a cerca de 10 milhas abaixo deles. O que eles viram então foi a visão mais estranha que haviam presenciado desde que deixaram a Terra. Até onde seus olhos podiam alcançar, a superfície de Ganimedes estava coberta com vastas manchas ordenadas, principalmente retangulares, do que inicialmente tomaram por gelo, mas que logo descobriram ser algo que se auto-iluminava. Estufas glorificadas, enquanto eu estiver vivo, exclamou Redgrave. Cidades inteiras sob vidro, campos também, iluminadas por eletricidade ou algo muito parecido. Zaid, encontraremos seres humanos lá embaixo. Bem, se encontrarmos, espero que não sejam como as coisas meio humanas que encontramos em Marte. Mas não é tudo tão adorável. Só que não parece haver nada fora das cidades, pelo menos nada além de um terreno plano e nu com algumas montanhas acidentadas aqui e ali. Veja, há uma bela planície lá perto da grande cidade de vidro,
ou seja lá o que for, suponha que vamos lá embaixo. Redgrave verificou o motor traseiro que os conduzia obliquamente sobre a superfície do satélite, e o astronef caiu verticalmente em direção a uma planície nua e plana que parecia ser de areia amarela profunda, que se estendia por milhas ao lado de uma das cintilantes cidades de vidro. Ah, olha! Eles nos viram, exclamou Zaid. Espero que sejam tão amigáveis quanto aquelas queridas pessoas de Vênus. Espero que sim, respondeu Redgrave. Mas se não forem, temos as armas prontas. Enquanto ele dizia isso, cerca de 20 feixes de uma luz azulada intensa dispararam repentinamente ao redor deles, concentrando-se no casco do astronef, que agora estava a cerca de 1,5 milha da superfície. A luz era tão intensa que os raios do sol se perdiam nela. Eles se olharam e perceberam que seus rostos pareciam quase perfeitamente brancos nela. A planície e a cidade abaixo haviam desaparecido. Olhar para baixo era como encarar diretamente o foco de uma lâmpada de arco elétrico de 10.000 velas. Era tão intolerável que Redgrave fechou as persianas inferiores e, enquanto isso, percebeu que o astronef havia parado de descer. Ele desligou mais do Rua Fosse, mas não produziu efeito. O astronef permaneceu estacionário. Então ele ordenou a Murgatroyd que colocasse as hélices em movimento. O engenheiro puxou as alavancas de partida, e então saiu da sala de máquinas e disse a ele: "Não adianta, meu senhor. Não sei em que mundo do diabo entramos agora, mas eles não vão funcionar. Se eu pensasse que as máquinas poderiam estar enfeitiçadas..." "Ah, bobagem, Tendril", disse seu senhorio de forma bastante irritada. "É perfeitamente simples. Aquelas pessoas lá embaixo, quem quer que sejam, tem algum jeito de nos desmagnetizar, ou então eles têm a Rua Força também, e eles estão aplicando-a contra nós para nos impedir de descer. Aparentemente, eles não nos querem. Não. Isso é só para nos mostrar que eles podem nos parar se quiserem. A luz está diminuindo. Comece a descer um pouco. Não ligue as hélices, mas vá verificar se as armas estão em ordem em caso de acidentes." O velho engenheiro acenou com a cabeça e voltou para seus motores, parecendo consideravelmente assustado. Enquanto falava, a intensidade da luz diminuiu rapidamente, e o astronef começou a descer lentamente em direção à superfície. Como precaução contra a possibilidade de caírem com força suficiente para causar um desastre, Redgrave ligou novamente a força R. Eles caíram lentamente em direção à planície, através do que parecia ser um halo de luz perfeitamente branca. Quando estavam a algumas centenas de jardas do chão, um carro alado de forma esquisitamente graciosa surgiu do telhado de um dos enormes edifícios de vidro mais próximos. Voou rapidamente em direção a eles e, após dar uma volta ao domo do convés superior, aproximou-se de perto. O carro estava ocupado por duas figuras de forma distintamente humana, mas de estatura um pouco maior que a humana. Ambos estavam vestidos com longas vestes justas de um material que parecia um velo dourado. As suas cabeças estavam cobertas com capuzes justos e as suas mãos com luvas. "Que homem extraordinariamente bonito", disse Zaid, enquanto um deles se levantava. "Nunca vi um rosto tão nobre na minha vida. É meio filósofo, meio santo. Claro, você não vai ficar com ciúmes, vai? Claro, você não vai ficar com ciúmes, vai?" "Ah, bobagem, oh bobagem." Ele riu. "Seria completamente impossível imaginar você apaixonada por qualquer um dos dois. Mas ele é bonito, e evidentemente amigável. Não há como errar nisso. Responda a ele. Zaid, você pode fazer isso melhor do que eu." O carro agora havia se aproximado. A figura em pé estendeu as mãos, palmas para cima, sorriu um sorriso que Zaid achou muito doce e solene. Em seguida a cabeça foi inclinada, e as mãos enluvadas foram trazidas de volta e cruzadas sobre o peito. Zaid imitou exatamente os movimentos. Então, quando a figura levantou a cabeça, ela levantou a dela, e se viu olhando para um par de olhos grandes e luminosos, como ela poderia imaginar sob as sobrancelhas de um anjo. Quando se encontraram com os dela, um olhar de admiração e espanto inconfundíveis surgiu neles. Redgrave estava parado logo atrás dela. Ela pegou a mão dele e o puxou para o lado dela, dizendo, com uma risadinha: "Oh, agora, por favor, faça o seu melhor para parecer agradável. Tenho certeza de que eles são muito amigáveis." Um homem com um rosto assim não poderia significar nenhum mal. A figura repetiu os gestos para Redgrave, que os retribuiu, talvez um pouco desajeitadamente. Então o carro começou a descer, e a figura fez um gesto para que eles o seguissem. "É melhor você ir se agasalhar, querida. Pela vestimenta do cavalheiro, parece que está bem frio lá fora, embora o ar seja evidentemente respirável", disse Redgrave, enquanto o astronef começava a descer junto com o carro. "De qualquer forma, vou tentar primeiro, e se não for, podemos colocar nossos trajes de respiração." Quando Zaid fez sua toilette de inverno, e Redgrave constatou que o ar era bastante respirável, mas de frio ártico, desceram a escada de gangways cerca de 20 minutos depois. A figura havia saído do carro,
que estava a poucos metros deles na planície arenosa, e veio ao encontro deles com ambas as mãos estendidas. Aproximou-se deles com ambas as mãos estendidas. Zaid estendeu a mão sem hesitar, e uma estranha emoção percorreu-a ao sentir, pela primeira vez, suas mãos sendo gentilmente apertadas por outras que não eram terrenas, pois os habitantes de Vênus só podiam acariciar e afagar com suas pequenas patas delicadas, de maneira semelhante a um gatinho. A figura inclinou a cabeça novamente e disse algo em uma voz baixa e melodiosa, que, é claro, era totalmente incompreensível, exceto pela evidente cordialidade de seu tom. Então, soltando suas mãos, ele pegou-as de Redgrave da mesma forma, e em seguida, conduziu o caminho em direção a um vasto edifício com cúpula de vidro semi-opaco, ou melhor, uma substância que parecia ser algo como uma mistura de vidro e mica, que parecia ser uma das portas de entrada da cidade. Capítulo X. Vê os visitantes maravilhados de terra, vindos de longe, mal tinham parado diante do magnífico portal quando uma enorme lâmina de vidro fosco se ergueu silenciosamente do chão. Eles passaram por ela e ela caiu atrás deles. Eles se encontraram em um grande antessala oval, ao longo de cada lado da qual se erguiam fileiras triplas de árvores de formas estranhas cujas folhas exalavam um perfume sutil e muito agradável. A temperatura aqui estava alguns graus mais alta, na verdade, cerca da de um dia de primavera inglês, e Zaid imediatamente abriu seu grande manto de pele, dizendo: essas boas pessoas parecem viver em jardins de inverno. Não é? Não acho que vou precisar dessas coisas enquanto estivermos dentro. Eu me pergunto o que o querido velho Andrew teria pensado disso se pudéssemos convencê-lo a deixar o navio. Eles seguiram seu anfitrião através do antessala em direção a um magnífico arco pontiagudo erguido sobre aglomerados de pequenos pilares, cada um de uma pedra de cor diferente e altamente polida, que brilhava intensamente em uma luz que parecia vir de lugar nenhum. Outra porta, desta vez de vidro azul transparente pálido, se ergueu à medida que se aproximavam. Eles passaram por baixo dela, e quando ela caiu atrás deles, meia dúzia de figuras, consideravelmente mais baixas e mais esguias do que seu anfitrião, avançaram para encontrá-los. Ele tirou as luvas, a capa e a grossa cobertura externa, e eles ficaram felizes em seguir seu exemplo, pois a atmosfera agora era de um dia quente de junho. Os atendentes, como evidentemente eram, tiraram suas capas, olhando para as peles e acariciando-as com evidente admiração, mas nada comparado à admiração que surgiu em seus grandes e suaves olhos cinzentos quando olharam para Zaid, que, como de costume ao chegar a um novo mundo, estava vestida com um de seus trajes mais delicados. Seu anfitrião agora estava vestido com uma túnica de um material azul claro, que brilhava com um lustre maior do que o da seda mais fina. Chegava um pouco abaixo dos joelhos e era preso na cintura por um cinto da mesma cor, mas de um tom um pouco mais profundo. Seus pés e pernas estavam cobertos com meias do mesmo material e cor, e seus pés, que eram pequenos para sua estatura e de forma esquisita, estavam calçados com sandálias finas de um material que parecia feltro macio, e que não faziam barulho enquanto ele caminhava sobre o pavimento de mosaico delicadamente colorido da rua, pois era realmente assim que passava pela porta. Quando ele removeu a capa, esperavam encontrar que ele era careca como os marcianos, mas estavam enganados. Sua cabeça bem formada estava coberta com longos e espessos cabelos de uma cor entre bronze e cinza. Uma larga faixa de metal que parecia ouro claro passava pela parte superior de sua testa, e debaixo dela o cabelo caía em ondas suaves até abaixo dos ombros. Por alguns momentos, Zaid e Redgrave olharam ao redor com uma admiração franca e silenciosa. Eles estavam parados em uma rua larga que seguia em linha reta por vários quilômetros ao longo da borda de uma cidade de cristal. Estava ladeada por fileiras duplas de árvores com canteiros de flores de cores brilhantes entre elas. Dessa rua, outras saíam em ângulos retos e intervalos regulares. O teto da cidade parecia ser composto por uma infinidade de cúpulas de enorme extensão, sustentadas por altos agrupamentos de pilares esguios que se erguiam nos cantos das ruas. O nível geral do telhado parecia estar a cerca de 300 pés acima do chão, e os cimos das cúpulas uns 50 pés mais altos. As casas, que eram todas quadradas, tinham, em geral, cerca de 40 pés de altura. Os telhados eram cobertos com jardins e arbustos, dos quais trepadeiras, com folhas e flores de cores brilhantes, pendiam pelas janelas em festões cuidadosamente arranjados. As paredes eram compostas de um vidro opaco semelhante à mica, aliviadas por pilares e portas e janelas arqueadas. As janelas, de forma francesa, eram de vidro transparente, e na maioria das vezes, estavam abertas. Um doce e fresco zéfiro de força quase imperceptível parecia soprar pela rua e sobre os telhados e no vasto espaço aéreo acima dos telhados. Pássaros de plumagem brilhante voavam entre os galhos de árvores gigantes, mantendo um coro perpétuo de canções. Presentemente, seu anfitrião tocou Redgrave no ombro, e apontou para um carro de 4 rodas com uma estrutura leve e um design requintado,
contendo assentos para 4 além do motorista, o guia, que se sentava atrás. Ele estendeu a mão para Zaidie e a ajudou a entrar em um dos assentos da frente, exatamente como um cavalheiro nascido na terra teria feito. Então ele sinalizou para Redgrave sentar-se ao lado dela e subiu atrás deles. O carro imediatamente começou a se mover silenciosamente, mas com considerável velocidade, ao longo do lado esquerdo da rua externa, que, como todas as outras, era dividida por estreitas faixas de grama cor de ferrugem e arbustos floridos. Em poucos minutos, virou à direita, atravessou a estrada e entrou em uma magnífica avenida, que, após percorrer cerca de 4 milhas, terminava em uma vasta praça semelhante a um parque, medindo pelo menos 1 milha em cada direção. Os dois lados da avenida estavam movimentados com carros como o deles, alguns levando 6 pessoas, e outros apenas o motorista. Aqueles de cada lado da estrada iam todos na mesma direção. Aqueles mais próximos das largas calçadas entre as casas e a primeira fileira de árvores iam a uma velocidade moderada de 5 ou 6 milhas por hora, mas ao longo dos lados internos, perto da linha central de árvores, pareciam estar correndo a até 30 milhas por hora. Os ocupantes estavam quase todos vestidos com roupas feitas do mesmo tecido brilhante e sedoso que seu anfitrião usava, mas as colorações eram de uma variedade infinita. Era bastante fácil distinguir entre os sexos. Embora em estatura fossem quase iguais, os homens estavam quase todos vestidos como seu anfitrião. As cores de suas vestes eram mais discretas, e havia pouca tentativa de adornos pessoais, embora muitos usassem faixas de um metal azul celeste intensamente brilhante em torno dos braços acima do cotovelo, e outros usassem cintos e colares de elos compostos deste e de outros 2 metais que se assemelhavam ao ouro e ao alumínio, mas com um brilho extremamente alto. As mulheres estavam vestidas com roupas fluidas, algo no estilo grego, mas eram de tons mais brilhantes e muito mais ricamente bordadas do que as túnicas dos homens. Elas também usavam muito mais joias. De fato, alguns dos mais jovens brilhavam da cabeça aos pés com metal polido e pedras cintilantes. Havia mais uma diferença que eles perceberam rapidamente. O cabelo dos homens, como o do anfitrião, era quase sempre ondulado, mas o das mulheres, especialmente das mais jovens, era uma massa de cachos naturais ou artificiais, curtos e firmes ao redor da cabeça, e caindo em mechas brilhantes até a cintura. Alguém poderia ter sonhado com um lugar tão lindo, disse Zaidie, depois que seus olhos maravilhados se acostumaram com as maravilhas ao seu redor. E ainda assim, ó céus, agora sei com o que isso me lembra. O livro de Flammarion, O Fim do Mundo, onde ele descreve os remanescentes da raça humana morrendo de frio e fome no Equador em lugares algo como este. Suponho que a vida do pobre Ganimedes esteja se esgotando, e é por isso que eles têm que viver em edifícios de exposições ampliados. Coitadinhos.